Salve, salve, minha querida rapaziada do YouTube, como que vocês estão hoje? Videozinho novo aqui pra vocês, videozinho sobre os estaduais. Hoje tem o que falar, hoje a gente tem muito o que falar sobre futebol brasileiro e vamos falar sobre isso hoje. E o que eu tenho pra falar pra vocês hoje? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bahia, nosso querido Sport e os outros times foram campeões estaduais. Parabéns a todos os times. Fiquei muito feliz com a vitória do Mengão hoje, porém hoje é vida nova. Já se passou do dia, de campeonato, o dia do campeão carioca. Eu já sou uma outra pessoa, porque pra mim, como eu já disse pra vocês, campeonato carioca, foda-se. Hoje eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o Palmeiras, um pouquinho, tá? Um pouquinho sobre o Palmeiras, porque eu sei que tem uns palmeirenses que me assistem. E vou puxar o Flamengo também. Não vou falar muito sobre o Grêmio, porque eu não assisti o jogo do Grêmio, sinceramente. Depois do 3-0, que foi o primeiro jogo, eu não fiquei com nenhuma vontade de assistir esse segundo jogo. Só que do Palmeiras eu assisti os dois jogos, e obviamente só teve um jogo no Flamengo, mas é um jogo que eu tava animado pra assistir muito, porque foi a estreia do querido Léo Jardim, já estreou sendo campeão. Interessante demais. Hoje a gente vai falar sobre isso. Quem puder deixar o like e compartilhar comigo. A gente também tem um terceiro canal agora, rapaziada, de gameplays. Além de FIFA, agora no terceiro canal a gente joga outros jogos. E a gente já estreou o canal jogando Resident Evil. Coisa que a gente vai fazer mais episódios, vai gravar mais episódios em live durante a semana. E as nossas lives agora estão na Kik, tá? Fiquem com isso em mente. Beleza, rapaziada? Vamos falar um pouco sobre o Palmeiras aqui rapidinho. Não tem muito o que falar. Palmeiras merecidamente campeão paulista. Não tem nenhuma discussão sobre isso. Palmeiras, pra mim, não tá fazendo nada encantador, porém, melhorou do que era no passado, e eu acho que isso é uma coisa que todo torcedor palmeirense vai ficar feliz, porque com times que nem Flamengo oscilando e alguns outros times não conseguiram mostrar um futebol muito bom assim, e eu falo isso porque o São Paulo, por mais que seja um time chato, eu acho que deu um certo trabalho pro Palmeiras, demitiu o Crespo, e eu acho que foi uma péssima jogada do São Paulo demitir o Crespo. Irmão, o Palmeiras está lá e o Palmeiras olha para todo esse momento que vive o futebol brasileiro, seus times conturbado, e só sorri, e Abel Ferreira ganha mais um capítulo na sua história pelo Palmeiras, sendo campeão paulista depois de uma temporada onde perdeu tudo e ainda foi vice pro Corinthians no Paulista. Como eu disse pra vocês, rapaziada, na minha opinião, o Palmeiras melhorou do que era no passado, porém eu ainda acho que o Palmeiras tem suas dificuldades, tem problemas muito grandes, e eu acho que a bola longa continua sendo a principal opção do Palmeiras. Sim, o Palmeiras melhorou no estilo de jogo, joga com bola no chão agora, deu pra perceber isso. É um pouco pelo segundo tempo e pelos últimos jogos do Palmeiras, mas eu ainda acho que a bola longa é uma grande estratégia do Palmeiras, e vocês viram no segundo gol até do Palmeiras, como foi a bola do Carlos Miguel lá pra frente pro Flaco, né? Teve aquela coisa com o Jordi espalmou mal, bola sobra no Vitor Roque, tá lá, gol. De novo, o jogo ontem do Palmeiras tava sob uma chuva absurda. Eu entendo nesses jogos ter uma bola longa, de novo, é impraticável aquele primeiro tempo, tá? O primeiro tempo foi impraticável, não tem como avaliar algum tipo de futebol nessas condições. Mas o segundo tempo pra mim já tava um pouco melhor, principalmente o gramado. Então dava para ali, dar uma explorada ali e aqui, mas, de novo, nada que o Palmeiras tenha feito me deixou, tipo, surpreso positivamente nem negativamente. Eu acho que o Palmeiras jogou um futebol onde já era esperado ele ganhar e já era esperado ele dominar o Novo Horizontino. E foi muito bom isso porque, cara, querendo ou não, o Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino no Paulistão, no jogo normal de fase, né? Perdeu de 4-0. Então eles precisavam meio que mostrar que, tá ligado? Aquilo foi um 4-0 só de vez em quando acontece isso, sabe? Aquele famoso blackout que o time inteiro dá. E Palmeiras é campeão merecidamente do Campeonato Paulista. Parabéns a todos os palmeirenses. É um alívio realmente porque foi o que era esperado pro Abel e pra torcida, né? O Palmeiras ter que ganhar esse Paulistão, eu acho que se fosse uma final de Palmeiras e Corinthians, pode acontecer tudo. O clássico acontece tudo. Porém, Palmeiras e Novo Horizontino, eu fiquei com a impressão que o Palmeiras precisava ganhar. E precisava ganhar jogando bem, e eu acho que jogou bem. Nada absurdo, só que jogou bem. Então, a gente tem que levar essas coisas em conta, beleza? Então, parabéns ao torcedor do palmeirense, que está feliz com essa vitória. Falar um pouco sobre o meu querido Mengão agora, tá? Meu querido Mengudo. Gente, eu fiquei surpreso, tá? Eu não vou falar que o Léo Jardim mudou o patamar do Flamengo, não. Só que eu acho que o Flamengo finalmente acordou, né, gente? O Flamengo finalmente parece que virou um time que
que era alguma coisa, porque o que eu percebi ontem com o Flamengo foi um time que, cara, queria vencer o jogo, queria propor jogo, queria encurrar o seu oponente, sendo que o oponente é um time que está bem no Brasileiro. O Fluminense está bem no Brasileiro, o Fluminense está bem no Campeonato Brasileiro e o Fluminense não vinha jogando mal. Esses últimos jogos, de claro, do Fluminense não foram dos melhores. Contra o Vasco, principalmente, né? Mas não era um time que estava mal, era um time que estava entrosado, era um time que estava querendo, que estava praticando um futebol legal. Nada absurdo também. De novo, começo de campeonato é normal, não tem nada absurdo nesse começo, ainda mais o calendário que a gente tem. Porém, era um time que eu achava que ia propor mais e ele não propôs muita coisa, cara. O Fluminense tem seus defeitos, tem. O Zubeldia tem uns defeitos também que ele precisa consertar, tá? E é bizarro como o Zubeldia, de novo, perde uma final ou cai numa semifinal, que nem era no São Paulo, na decisão de pênaltis. É bizarro isso. Se vocês forem ver a retrospectiva do Zubeldia, tanto no Lanús, eu acho que no Del Valle pega um pouquinho também, né? Acho que não, o Del Valle não pega, mas Lanús, São Paulo e Fluminense, é impressionante como ele perde em decisão dos penais. É bizarro isso, tá? Mas o Fluminense não jogou nada, na minha opinião, tá? O Fluminense não jogou nada. Aproveitou quando o Flamengo errava, mas também não trouxe nenhum perigo real pro Rossi. E a mesma coisa eu diria pro Flamengo. O Flamengo dominou o jogo em posse de bola, mostrou que queria, porém nada demais também. O Fábio, não diria que o Fábio salvou o Fluminense nesse lance. Não. Acho que foi um jogo até muito fraco, tá? Só que foi um jogo onde o Flamengo se propôs, se impôs. E eu acho que é uma coisa que a gente não tava vendo tanto. E principalmente a zaga do Flamengo parecia estar mais segura. O Léo Ortiz e o Léo Pereira parece que finalmente acordaram. E realmente começaram a jogar bola. Nada que eles fizeram nenhuma, uma tirada de bola fenomenal, algo desse nível, não. Só que realmente pareceu que o Flamengo parecia um Flamengo ligado, pelo menos. Um Flamengo que quis propor, mas obviamente enfrentou as dificuldades de pressionar um time que se defendeu bem, que foi o Fluminense, e fechou muitos os espaços muito bem do jogo. E, cara, eu acho que ainda precisa ver muito sobre o que vai ser o Léo Jardim no Flamengo. Ele já propôs muitas mudanças, né, gente? Em questão de planejamento, se eu não me engano, o Léo Jardim agora, ele colocou. Cara, eu acho que uma das medidas foi o Flamengo agora, antes do jogo, pré-jogo, não pode ter os celulares no vestiário. O Flamengo, em jogos que vão ser no Rio de Janeiro, dorme no CT no jogo, né? No dia do jogo, né? Quer dizer, no dia anterior do jogo, né? E também, se eu não me engano, no dia do jogo também tem ativação muscular no CT. Coisas desse nível, tá? Então, são mudanças que aparentemente o elenco levou bem, porém, pelo que tá sendo falado, ele é uma pessoa que, quando ele dá bronca, ele dá uma bronca bem, bem pesada. E isso me traz medo. Por quê? Porque o cara é um escroto, Pipo? Porque o cara não devia fazer isso? Não. Eu acho que ele tem que fazer isso. Só que a gente sabe como é o futebol brasileiro, a gente sabe como os jogadores são. Então, com o elenco que você tem, é difícil. É difícil, tá? É difícil. Mas enfim. Gente, eu não tenho o que falar do Léo Jardim nesse primeiro jogo, mano. Eu acho que é um começo bom, é um começo que a gente queria, é um começo que dá um alívio também pro Flamengo, tá? Porque querendo ou não, cara, o jeito que o Felipe Luiz saiu, o jeito que tudo tava sendo noticiado nessas últimas semanas foi horrível. O Fluminense era o favorito, tá? Ah, o Flamengo tem esse elenco, Pico, o Flamengo tem esse. O Fluminense era o favorito. A fase do Fluminense é muito melhor que a do Flamengo. Todo mundo sabe isso, todo mundo que tá acompanhando o futebol sabe que o Fluminense tá jogando mais que o Flamengo, ou pelo menos estava. Então, cara, pra mim não tem como olhar num multiverso, num outro universo, que se o Flamengo perdesse esse jogo, estaria um caos agora. Um caos, jogador sendo queimado, Léo Jardim já ia ser chamado de bagre. A gente sabe como o futebol funciona, a gente sabe como a torcida. Eu sei muito bem como a torcida do meu time funciona, tá? Então, é um alívio o Léo Jardim ganhar essa, já começa com a vitória, por mais que não dá pra sentir a diferença, pô, já mudou o time completamente, não. Eu acho ainda que tinha muitos fatores que o Felipe Luiz colocava no time, só que dessa vez foram feitos com pontualidade, tá ligado? O jogador não ficou meio que naquela ressaca meia boca que nem a gente viu com o Felipe. Pode ser que isso se dá muito pela abertura que o Felipe dava, nada contra o Felipe, de novo, nada contra o Felipe ter essa liberdade
em deixar o atleta fazer o que ele quiser à noite, tudo mais, no próximo dia ele tá lá. Nada contra esse tipo de pensamento, cada um tem seu próprio pensamento como técnico, mas eu acho que nem o Boto falou, ele liberou até demais e o elenco não soube tomar proveito disso, dessas liberdades. Eles relaxaram demais. E aconteceu o que aconteceu. O Felipe Luiz não é mais técnico do Flamengo. Porém, vamos ver como que vai ser os próximos capítulos, tá? Realmente, como eu disse pra vocês, um alívio o Flamengo ganhar essa Carioca. Mais uma vez, eu comemorei no domingo. Depois de 5 horas, foi bizarro. Depois de 5 horas que eu comemorei, vida normal, que segue, tem que ser sempre assim. Carioca não é uma coisa que a gente se orgulha. Já foi um negócio lá quando era no passado, um negócio maneiro, tinha até uma premiação, tinha uma certa concorrência. Acho que era até de boa, tinha um valor no estadual, no Campeonato Carioca, Taça Rio e tudo mais. Mas hoje em dia a gente sabe como o calendário é uma merda, como só é mais uns jogos a mais no campeonato. Beleza? Então é isso, rapaziada. Na minha opinião, vamos ver os próximos capítulos, tá? Eu tô pensando em trazer uns vídeos também sobre o futebol europeu. A gente tem grandes jogos da Champions nessa terça-feira. Na quarta-feira também, Real Madrid e City. E terça-feira também tem o Newcastle e Barcelona. Além também de quarta-feira tem Chelsea e PSG, que é um jogo também maneiro, tá? Tô pensando em fazer um vídeo sobre essas coisas. Se vocês quiserem, me avisem aí nos comentários ou na minha DM no Insta. Podem se sentir livres aí, beleza? E o vídeo fica por aqui. Mais uma vez, parabéns a todos os clubes e as torcidas que tiveram seu clube sendo campeão nesse final de semana no estadual. Beleza? Valeu, falou.